Então, bom dia para todo mundo de novo. Na aula de hoje nós vamos resolver exercícios. Vão ser exercícios sobre calorimetria, que é o conteúdo que a gente está finalizando. Na aula de hoje nós vamos ver exercícios sobre capacidade térmica, quantidade de calor, calor latente, calor sensível. Então estejam preparados para muitas contas, porque hoje é o dia de a gente ver contas sobre esse exercício, tá? Qualquer dúvida vocês me interrompem e perguntam, não deixe de perguntar. É para isso que essa aula é muito importante, para que vocês interajam comigo, para que vocês perguntem. Por isso que eu passei a atividade, para vocês darem uma olhada nesse conteúdo antes, né? Para que hoje a gente consiga... Peraí, deixa eu desativar aqui, silenciar meu telefone, senão eu não consigo dar aula. Para que hoje a gente consiga ver esse conteúdo bem direitinho e tirar todas as dúvidas, tá? Então, bora lá? Ó, exercício número 1. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, só lembrando, capacidade térmica é aquela equação que é C grande é igual a M vezes C pequeno. Vocês estão... Ah, não. Eu tenho que colocar no slide, né? Lógico. Aí, ó. Estão conseguindo ver? Tá aparecendo direitinho para vocês? Tá sim. Então, capacidade térmica é exatamente esse C aqui, de capacidade. Então, esse meu C é a capacidade térmica. Esse M é a massa. E esse Czinho é o calor específico. Só que, dúvida. Na questão, apareceu massa e apareceu calor específico? Não, né? Olha aqui ela. Apareceu calorias e apareceu variação de temperatura. Então, com essa equação, eu consigo calcular a capacidade térmica com essa equação? Não. Só que a capacidade térmica, ela também tem uma outra equação. Qual equação? Essa daqui, ó. C igual a Q sobre delta T. Vocês ainda conseguem ver aí na tela? Sim, professora, dá pra ver. Sim? Dá para ver tranquilo? Dá. Esse C continua sendo capacidade térmica. Esse Q é quantidade de calor. Ou eu vou colocar aqui, na verdade, o calor, tá? Esse C vai ser de calor. Calor. E esse ΔT, variação de temperatura. Se eu estiver escrevendo e vocês não conseguirem ler, me avisem, tá? Porque como o Meet mudou, eu não consigo mais saber onde é que são os limites de tela, tá bom? Então, para frente. Lá no exercício, eu tenho o quê? 300 calorias. E 300 calorias, nós sabemos que isso é a unidade de calor. Macete que eu dou a vocês de resolver exercício. Todas as vezes, antes de você pensar na equação que você vai utilizar, anote os dados da questão, porque isso já vai lhe dar mais ou menos um norte do que é que você tem. Você vai saber que você tem, por exemplo, nesse caso, quais são os dados? Dados. Eu tenho 300 calorias. E eu tenho uma outra coisa também aí. Eu tenho o quê? Temperatura. Variação de temperatura. Isso daqui é 50 graus Celsius. Tá? Então, olha aí no tablet. Dados. Eu tenho 300 calorias e 50 graus Celsius. E eu quero saber quanto é que é a minha capacidade térmica.
Qual é a equação que eu uso? A primeira ou a segunda? A equação aí da tela. A segunda, né? Isso, com esses dados que eu tenho, eu utilizo a segunda equação. Qual? Essa daqui, ó. C é Q sobre delta teta. Esse C vai ser quanto? C vai ser 300 dividido por 50. Não é isso? Todo mundo concorda? Quanto é que é o meu C? 30 por 5 dá quanto? 6? Muito bem. Ó a resposta aí, ó. Vamos ver. Vamos ler isso lá no slide tem. 6 calorias por grau Celsius. Então, as equações nem sempre vão vir difíceis. Essa equação, por exemplo, é uma equação bem simples para mostrar a vocês que a capacidade térmica, por exemplo, desse recipiente que ele está estudando nessa questão, ou desse corpo, é de 6 calorias por grau Celsius. Isso significa uma quantidade que o corpo suporta, por exemplo, tá? Então, nesse caso, o que é que eu fiz? Só fiz dividir a quantidade de caloria pela variação de temperatura que o meu corpo sofreu. Então, eu consigo determinar que a minha capacidade térmica com essas informações. Da mesma forma que eu conseguiria se eu tivesse, por exemplo, a massa e o calor específico. Se eu tiver a massa e o calor específico, eu também consigo calcular a minha capacidade térmica. Alguma dúvida nesse exercício? Sim ou não? Bora lá. Eu não. Nesse não? Tá tranquilo ainda? Então, bora pro próximo. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Eita! Ó, bora lá. Essa equação, essa questão, ela tem duas formas de ser resolvidas. Eu vou fazer a primeira forma com vocês. E vocês me dizem se vocês querem que eu resolva da segunda forma, tá? Primeiro de tudo, vamos anotar os dados dessa questão. Vamos me dizendo aí quais são os dados? Dados. 500 gramas. 500 gramas é o quê, hein? Massa. Massa, muito bem. Massa, 500 gramas. O que mais? Nesse caso, você tem duas temperaturas. Se você tem duas temperaturas, ó, a questão está dizendo que a substância ela saiu de 20 para 70, não foi? Então, essa temperatura não mudou? Mudou. Se mudou, eu posso dizer que houve uma variação de temperatura, não posso? Pode. De quantos graus? Quantos graus mudou de 20 para 70? Bora, meu povo? Giovana, bem simples. Qual é a diferença entre 20 e 70 aí dentro? Para sair de 20 e chegar em 70, eu preciso... 50? De quanto? 50? Isso. Se eu quero sair do 20 para chegar no 70, eu tenho que somar mais 50. E por último, tem alguma coisa aí no final, não tem? É o meu 4.000 calorias. calor. O meu calor é 4.000 calorias. Então, ó, esses são os dados da minha questão. Aí a primeira coisa que eu quero saber qual a minha capacidade térmica e eu quero saber qual o meu calor específico. Cezão,
e Czinho. Com esses dados que eu tenho aí na questão, eu consigo calcular minha capacidade térmica? Hein? Lembrando do exercício anterior. No exercício anterior, eu precisei do calor e precisei da variação de temperatura. Não foi isso, esses dois? Foi. Se eu só precisei desses dois, então eu consigo calcular a minha capacidade térmica. Minha capacidade térmica é 4.000 dividido por 50. Lembrando daquela equação. Qual é a equação? Peraí, deixa eu botar aqui de outra cor. C é igual a Q sobre delta θ. Quanto é que é 4.000 dividido para 50? Ou 400 dividido para 5? 80? 80. A minha capacidade térmica vai ser 80 calorias por graus Celsius. Simples, fácil e besta, não é? Não é? Não é? Ou é ruim? Bem complicado, super difícil. Facinho. Próxima coisa que ele pergunta. Qual é que é o meu calor específico? Aí eu me lembro que também tem uma equação com capacidade térmica, que é essa daqui, ó. C de capacidade térmica é igual a M vezes o calor específico. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Eu tenho a massa e eu tenho a capacidade térmica. Se eu tenho essas duas coisas, eu consigo descobrir qual é o calor específico. Ó, capacidade térmica é 80, que a gente acabou de calcular. A massa, ela vale 500 gramas. E o calor específico é o que eu quero. Então, com essa equação é bem simples. Eu vou pegar esse 500 que está multiplicando e vou jogar ele para o outro lado, dividindo. Então, o meu calor específico vai ser 80 dividido por 500. Todo mundo concorda com isso que eu fiz? Façam aí na calculadora rapidinho quanto é 80 dividido por 500. Isso vai me dar 0,16. Aí, ó, calor específico. Qual é a unidade de calor específico? 80 é variação de temperatura. E 80 é variação de temperatura, não, perdão. 80 é capacidade térmica e 500 é massa. Capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Só que aqui embaixo também tem uma unidade de massa. Eu preciso colocar aqui 1 grama, ó, aqui nessa parte de baixo. Por isso, a unidade de calor específico é caloria por grama grau Celsius, tá? Vocês entenderam como é que eu faço para calcular dessas duas formas? Então, o que é que eu quero? Eu quero aqui primeiro o meu Czinho de capacidade térmica e o meu Czinho de calor específico. Desse jeito, vocês entenderam o que eu fiz? Eu utilizei as duas equações de capacidade térmica. Mas eu podia ter utilizado aquela equação grandona da quantidade de calor sensível. Também teria encontrado o calor específico? Sim. Só que seria um jeito mais trabalhoso. Vocês querem que eu mostre como é que faz com a outra? Já é um jeito de treinar a equação. Sim ou É não? aquela cor. Qual é essa? Esse aqui, ó. Deixa eu anotar os dados aqui embaixo de novo. Dados.
massa de 500 gramas, variação de temperatura 50 graus Celsius, quantidade de calor 4.000 calorias. Então, eu posso resolver também essa questão utilizando essa equação aqui, ó. Q M vezes C vezes delta θ. Por quê? Porque eu sei que o meu Q vale 4.000. Eu sei que minha massa vale 500. Eu sei que o meu calor específico é o que eu quero encontrar. E eu sei que a minha variação de temperatura vale 50. Então, aqui fica 4.000, normal. Aqui eu vou multiplicar 500 vezes 50. Isso tudo multiplicado por C. Quanto é que dá 500 vezes 50? 5 vezes 5, 25. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Vezes C. Mesma coisa. Vou pegar esse 25.000 que está aqui desse lado. Vou passar para o outro. Está multiplicando. Vou passar para o outro lado, dividindo. Czinho vai ser 4.000 dividido por 25. 1, 2, 3. Ó, corta um zero, 2 zeros, 3 zeros, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. O meu calor específico vai ser 4 dividido por 25. Quanto é que dá isso? 4 dividido por 25. 0,16. 0,16 caloria por grama graus Celsius. Então, tem as duas formas de resolver. Ou eu utilizo a equação de capacidade térmica, que é essa daqui de cima, ó, essa daqui, para achar o meu calor específico, ou eu utilizo a minha equação da quantidade de calor sensível para achar o calor específico. As duas formas estão corretas? Sim. Desde que eu tenha todas as informações. Como nessa questão eu tenho todas as informações, eu tenho a massa, eu tenho o calor necessário, eu tenho a variação de temperatura. Então, isso me deixa com uma liberdade bem grande de eu trabalhar com a equação que eu quiser. Entendeu? Então, por isso que dá certo das duas formas. E aí, preferem qual? A de cima ou a de baixo? A de cima. Ela é mais simples, né? É. Apesar de que eu acho as duas simples. Mas a de cima, para essa situação, ela é realmente mais simples. Dúvida? Ainda não. Não? Então, não, pessoal. Maria Eduarda. Cadê o restante do pessoal? Estão dormindo, é? Hein? Tá todo mundo dormindo, não. Ninguém me fala comigo. Maria Luísa, Rafael, Stephanie, Ana Laura, Roger, Maria Emanuele, Gabriel. Eu tô aqui. Tô de olho, viu? Espera. Próximo exercício. Sim, tem que marcar, né? 80 e 0,16. Todo mundo acertou, muito bem. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. Não sei se vocês já foram na praia, já tiveram essa oportunidade, mas isso é bem real. De manhã, a areia está muito quente e o mar está muito frio. Se você tiver a oportunidade de ir para a praia à noite, você vai ver a mesma coisa que esse banhista viu aí, ó. À noite, ele observa que a areia tá fria e a água do mar ela tá morna. Então, o fenômeno observado deve-se ao fato de que
E, gente, isso é real. Se você tiver a oportunidade de ir para a praia à noite, vocês vão ver que à noite a areia é fria e a água do mar é bem morninha. Certo? Então, por que será que isso acontece fisicamente? Será que é porque a densidade da água do mar é menor do que a da areia? O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Lembrando que calor específico é uma característica própria do nosso corpo. E ela influencia na forma com que eu perco ou ganho calor, tá? O coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. Coeficiente de dilatação é uma coisa que nós vamos estudar provavelmente no próximo ou no outro capítulo, que é o quê? Todos os corpos, quando eles sofrem uma variação de temperatura, eles mostram uma variação aparente de mudança de medida de alguma característica física. Por exemplo, se eu tiver essa caneta e eu esquentar essa caneta ela pode aumentar um pouco de tamanho. Então, isso se chama dilatação térmica, quando uma característica física sua é alterada a partir ou do recebimento ou do cedimento de calor, tá? Mas acho que não tem a ver com a nossa questão, não. O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar. Será que é a areia que está esquentando o mar? Será que é isso? Por último, a agitação da água do mar retarda o seu resfriamento. E aí, qual vocês acham que é, hein? Só porque eu não comentei a letra A. A letra A, quando ela trata de densidade, a densidade é uma característica física que ela determina, né? Ela é uma taxa entre a massa do corpo e o seu volume. Então, é uma característica que depende apenas do corpo estudado em si e do volume que ele ocupa. Então, a gente pode... A equação que a gente utiliza para determinar a densidade é exatamente essa, massa dividido pelo volume. Certo? Comentei todas as alternativas. E aí? O que é que vocês acham que responde essa questão aí? Eu não faço ideia. Então eu respondo logo? E o porquê? Pode ser. Quando eu falei para vocês que a letra B fala de calor específico e que ele é uma característica do corpo que indica, vamos chamar assim, de uma facilidade ou uma dificuldade de o corpo receber ou ceder calor. Então, dentre todas as alternativas que tem aí nesse exercício, a que está diretamente influenciada na variação de temperatura é a letra B. Por quê? Porque o calor específico é quem vai determinar se um corpo ele recebe energia com facilidade ou com dificuldade. Da mesma forma que ele recebe, ele cede. Então, o que acontece com a areia da praia? Deixa eu só colocar a resposta aí. Ó. O que acontece com a areia da praia e a água do mar? O calor específico da areia ser menor significa que ela tem uma facilidade maior de receber calor. Então, de dia, nós somos expostos ao sol, não é? Todo mundo, certo? O que acontece com isso? Tanto a areia quanto a água do mar, elas vão estar expostas ao sol, não vão? Então, teoricamente, era para as duas esquentarem. Todas as duas estão sendo expostas ao calor que o sol fornece.
certo? Só que a gente percebe que a areia, ela fica quente, ou seja, ela recebe calor mais rápido do que o mar. Por quê? Porque ela tem um calor específico menor. A característica da areia é ter uma facilidade maior de esquentar. Já o mar ele tem um calor específico muito grande. Por quê? Porque, além de tudo, no mar eu tenho uma variedade muito grande de substâncias. Então, isso faz com que o calor específico geral da água do mar se torne bem alto. Aí, o que acontece? Eu preciso de mais tempo para esquentar a água do mar. Aí, o que acontece durante o dia? Durante o dia, o sol vai esquentando, esquentando a água do mar, até que à noite ele está quentinho. E da mesma forma que ele demora para esquentar, ele demora para esfriar. Aí o que acontece durante a noite? Durante a noite ele vai perdendo o calor que ele recebeu durante o dia. Aí ele amanhece gelado. E esse processo fica continuamente. Enquanto que a areia, da mesma forma que ela recebe calor muito fácil, ela cede calor muito rápido. Então, o que acontece durante a noite com a areia? Durante a noite ela vai perdendo o calor que ela recebeu, só que de uma taxa muito mais rápida. Por isso que a gente tem o contrário. De dia a areia está quente, mata frio. De noite, mata quente, a areia está fria. Todo mundo entendeu essa explicação? E entendeu como é que o calor específico funciona? Quanto maior o calor específico, mais difícil é de eu esquentar ou de eu esfriar. Tá? Próxima pergunta. A temperatura durante a mudança de estado físico da matéria para uma dada substância, letra A. Lembrando que nós estamos falando de temperatura e não é em qualquer situação. É quando o meu corpo ele está sofrendo uma mudança de estado físico. Como é que fica a temperatura quando um corpo sofre mudança de estado físico? Fica sempre maior que zero, é sempre menor que zero, varia conforme o estado de agregação da substância, é sempre constante a mesma pressão ou varia independentemente do estado de agregação da substância. Como é que é, hein? Perdão, eu não tenho espirrado hoje, então não era eu. Desculpa aí, tá? Como é que fica a minha temperatura durante uma mudança de estado? Alguém sabe? Não? Olha aí, ó, a resposta. A minha temperatura, ela não muda quando um corpo está sofrendo uma mudança de estado físico. Como assim? Vou colocar aqui no tablet para explicar para vocês. Ó, eu tenho um gráfico e esse gráfico ele é de pressão e volume. P e V. Eu vou deixar, na verdade, ele sem marcadores, tá? E eu vou colocar aqui, na verdade, que é só um gráfico de temperatura, para que vocês saibam que essa linha preta aqui é uma linha de temperatura. Eu vou pegar e vou ter um estado físico aqui. Vou ter alguma coisa constante aqui. E vou ter um outro estado aqui. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero explicar para vocês essa questão da temperatura. Isso aqui eu vou colocar calor. Esse é o comportamento da minha temperatura
quanto mais calor eu recebo. Tá bom? Então, preste atenção. Eu vou chamar aqui de fase 1. Fase 1. Aqui eu vou chamar de fase 2. E aqui, por último, eu vou chamar de fase 3. Tá? Notem que quanto mais para cá e quanto mais para cima eu andar, maior é a quantidade de calor e maior é a minha temperatura. Tá bom? Então prestem atenção que no meu gráfico, do 1 para o 3, tanto a minha temperatura quanto a quantidade de calor que eu recebo aumentam. Eu tava aqui antes, ó, com a temperatura lá em... Ah, meu pai eterno. Eu tava aqui antes com a temperatura lá embaixo. Desculpa. E terminei o gráfico com a temperatura lá em cima. Então, eu tava aqui antes, ó, com a quantidade de calor aqui no 0. E terminei com a quantidade de calor aqui em cima. Então, tanto a temperatura quanto a quantidade de calor, elas estão aumentando. Na fase 1, eu tenho que a minha temperatura, ela sai desse pontinho verde até esse ponto aqui, ó, de T1. Ei, vocês concordam comigo que a temperatura, ela aumentou? Abram os microfones aí pra gente poder conversar sobre esse gráfico. Ai, meu Deus. Esse gráfico me lembrou aula de química, o professor botou para fazer um gráfico desse. Ó, mas esse é simples, ó. Preste atenção. Aqui, ó, é... Ah, meu pai do céu, não vai dar pra eu apagar não, mas enfim. Aqui, nesse X aqui, é a minha temperatura inicial, certo? Quanto mais pra cima eu vou, mais a minha temperatura aumenta. Então, esse T1 aqui, que é onde termina a fase 1, a minha temperatura aumentou? De X para T1? Aumentou, não aumentou? Aumentou isso aqui tudinho, ó. Não foi? Foi. Então, na fase 1, eu tenho aumento de temperatura. Certo? Na fase 2. Na fase 2, a minha temperatura mudou? Não, ficou constante. Ficou constante. Temperatura constante. Por quê? Porque, ó, na fase 2, a minha temperatura está sempre em cima dessa reta. Então, se ela está sempre em cima dessa reta, significa que a minha temperatura ela não mudou. Já na fase 3, a fase 3 começa em T1. Vocês estão vendo que a fase 3 começa em T1? Aqui, ó. Aqui é o início da fase 3, ó. Vocês estão vendo que se eu fizer uma retinha, ela dá exatamente em cima de T1? Conseguem perceber isso, ó? Sim. Vou botar aqui de vermelho. Tá exatamente em cima de T1. E termina aqui em T2. Ó. Beleza? De novo, em 3, a minha temperatura vai sair de T1 e vai chegar até T2. Aumentou a temperatura? Na fase 3. Em 3, eu tenho novamente um aumento de temperatura.
Agora vamos imaginar que essa substância que está aqui dentro desse meu gráfico é o gelo. Gelo, água em estado sólido. Na fase 1, eu tenho gelo. E o gelo ele vai começar a receber calor. O que é que acontece com o gelo, a água em estado sólido, quando eu começo a fornecer calor para ele? Eu vou colocar esse gelo dentro de uma panela e essa panela ela está no fogão, recebendo calor. O que é que vai acontecer com esse gelo? Hein, gente? Como é, professora? Eu pego o gelo e coloco dentro de uma panela para esquentar. O que é que acontece com esse gelo? É derreter, né? Vai derreter. Então, nessa primeira fase, eu tenho gelo, tá? Nessa segunda fase, eu vou ter gelo e, segundo Giovanna, mais líquido, porque o gelo começou a derreter. E nessa terceira fase, eu já não tenho mais gelo. Eu só tenho o quê? Líquido. O que é que acontece com esse gráfico? Preste atenção, bem direitinho. Na primeira fase, eu tenho apenas um estado físico. Eu só tenho o gelo. Esse gelo, ele vai começar a receber calor e vai começar a mudar a sua temperatura. Por isso que na fase 1, a temperatura ela aumenta, porque o gelo ele está aumentando de temperatura. Vai chegar um ponto que o gelo vai ter aumentado tanto sua temperatura que ele vai sair do estado sólido e vai entrar no estado líquido, certo? Só que para acontecer esse processo de mudança de estado, precisa que entre em ação uma quantidade de calor latente. Lembram dela? Que a gente comentou na aula? Que é a quantidade de calor necessária para ocorrer um processo de mudança de estado físico. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho, na primeira fase, só um estado. Na segunda fase, eu tenho 2 estados físicos. E na terceira fase, eu tenho novamente só um estado. O que é que isso acontece? Na primeira fase do gráfico, eu tenho que a minha quantidade de calor, ela serve para aumentar a temperatura, mas sem trocar o estado físico. Na segunda fase, eu tenho que o corpo está recebendo calor, mas não está aumentando sua temperatura. Isso pode? Pode. Por quê? Na segunda fase é exatamente onde eu tenho essa troca. A minha quantidade de calor vai deixar de ser calor sensível, que é o calor que aumenta a temperatura, para passar a ser calor latente, que é o calor que troca o estado físico. Então, eu tenho na primeira fase só um estado, na segunda eu já tenho 2. O gelo está derretendo e está se transformando em líquido. Nessa fase 2, eu não tenho mudança de temperatura. Essa minha temperatura, ela permanece constante. Até o ponto em que eu não vou ter mais gelo, eu só vou ter líquido. E o calor que eu continuo recebendo vai passar agora, ao invés de ser um calor latente, de mudança de estado físico, ele vai passar a ser um calor sensível novamente, que só altera a temperatura. É isso que acontece quando eu tenho, por exemplo, um aquecimento de determinada substância. Eu tenho uma parte do aquecimento, ela serve para aumentar a temperatura, e a outra parte ela serve para mudar o seu estado físico. Então, aqui nessa questão, parte 1,
para aumentar a temperatura, parte 2 para mudar o estado físico, parte 3 para voltar a aumentar a temperatura. Mais para frente, na verdade, na aula que vocês assistiram, tem um gráfico chamado curva de aquecimento. É exatamente esse gráfico, só que nele eu mostro os estados sólido, líquido e gasoso. Então, o que aconteceria aqui se eu continuasse aumentando ou continuasse fornecendo calor? Eu ia continuar aqui, ó, até eu chegar no estado que eu quiser. Então, aqui teria o quarto, que era a mudança de líquido para gasoso. Aqui teria o quinto, que é o estado gasoso. E aqui poderia ter um sexto, o estado de plasma, ou assim por diante. Isso aqui é um gráfico chamado de curva de aquecimento, tá? Quanto mais eu forneço calor a um corpo, a um sistema, mais acontecem transformações nele, seja de aumento de temperatura ou seja de mudança de estado físico. Beleza? Dúvida Beleza. aqui? Então eu já sei, ó, que pelo meu gráfico, quando eu estou tendo uma mudança de estado físico, que é exatamente essa parte aqui, ó, 2, a minha temperatura, ela não altera. Ela permanece sempre constante. Isso significa que a minha temperatura é zero? Não. Ó aqui, ó. Onde é o zero? Aqui embaixo. Onde está a minha temperatura? Lá em T1. Então, o zero está aqui, ó. Zero é aqui, ó. A minha temperatura está lá em T1. Significa que é zero? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Ela é sempre a mesma, sempre constante, tá? Todo mundo entendeu? Aqui, ó. Última questão para a gente poder terminar a aula de hoje. Um copo de água está... Eita, ó, coisa mais feia. Um copo com água está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê, hein, gente? O gelo irá transferir frio para a água. Existe eu transferir frio para alguma coisa? Letra B. A água irá transferir calor para o gelo. Quando ele fala da água, é a água em estado líquido, tá? O gelo irá transferir frio para o meio ambiente. A água irá transferir calor para o meio ambiente. Resposta certa é qual, hein? A B, né? A B, né? Pelo amor de Deus. Não que a última também não esteja certa, mais ou menos, mas não é por isso que a água vai diminuir em temperatura, não. Então, a água vai diminuir de temperatura porque ela vai transferir calor para o gelo. E se ela transfere calor para o gelo, significa que a temperatura ela vai perder, não vai? Ela não vai transferir para o gelo. Enquanto o gelo vai aumentar a temperatura, a água ela vai diminuir. Por isso que ela fica mais fria ou quente? Fria. Fria. Então todo mundo diz assim: nossa, o gelo que esfria a água. Na verdade, é a água que esquenta o gelo. Por isso que ela fica fria. Entenderam? Sim ou não? Sim. E pronto. Essa daqui já é sobre o conteúdo anterior, porque essa aula era uma aula de revisão, né? Foi preparada para ser uma aula de revisão. Então, isso daqui é sobre a conversão entre Fahrenheit para Celsius e Fahrenheit, ou Kelvin para Celsius. E agora vai vir apenas o próximo conteúdo, que a gente vai entrar em termodinâmica, tá? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não.
Não, acho que Antes não. disso, antes de vocês tirarem as dúvidas, deixa eu encerrar o vídeo para o pessoal que tá lá pelo YouTube, que ficou um vídeo até longo. Então, até a próxima aula. Nos vemos em termodinâmica. Tchau, tchau.